Então, como a gente havia combinado, né? A aula 7 saiu com as notas de aula, né, do problema que a gente vai tratar, as videoaulas narradas, né, parte 1, parte 2, a videotutoria sugerida com o algoritmo, com a memória de cálculo do algoritmo que a gente usa para esse problema, né, para o algoritmo ótimo de Dijkstra. Aí, esse vídeo em particular, com organização da memória de cálculo em tabela única, e ficou faltando as notas de aula complementar, em que eu não fiz uma narração, né? Eu não fiz uma gravação para ajudar vocês na leitura. E eu vou fazer isso agora para colocar para vocês aqui. Além disso, a gente tem a listinha 3 já, tá? A resolução vai ficar um pouco mais para frente, para vocês tentarem fazer alguma coisa antes disso. E o que eu não ressaltei em vídeo nenhum, né, que eu esqueci mesmo, né, a gente tem essas implementações aqui, tá, do algoritmo de Dijkstra. Tá? Então, tem uma implementação dentro da plataforma para vocês usarem, e tem um apoio para quem usa Python, eu também deixei salvo, né? Aí eu cliquei, mas saiu, né? Em vez disso, compartilhar essa guia aqui. Ó. Então, tem também em Python para quem usa Python, tá? Tem lá para vocês testarem mais rápido. A mesma implementação que eu vou deixar na plataforma para vocês, tem em Python também lá no GitHub, tá? Mas aí eu prefiro que vocês usem essa, porque está implementado dentro da plataforma aqui, tá? Então, o que vocês viram lá na aula 7, que a gente conversou, na gravação do vídeo, vocês podem testar aqui, tá? Aí já deixei para vocês. Olha, o exemplo que está na aula 6, ele está implementado aqui. Né? É só clicar, as informações estão aqui. Então, aqui, aí eu testo. Para testar, eu testo na tela a solução simples, que é a solução do problema lá das notas de aula, o caminho mínimo entre 1 e 6 com esse grafo aqui, é 9, né? E a rota é essa. Aí eu quero consultar, Breno, quero consultar a memória de cálculo. A memória de cálculo aqui, ela está especificamente baseada em pseudocódigo, tá? Não é em tabelas. Aí eu vou baixar aqui, ó, no relatório PDF aqui, eu cliquei, vou abrir em outra guia para vocês. Ó. Algoritmo de Dijkstra. Então, existe o algoritmo em pseudocódigo para vocês compararem, tá? Em pseudocódigo. Só que dá também para comparar cada iteração, né, por cada linha lá do nosso algoritmo, com memória de cálculo nas tabelas, né, em tabela única, ou em cada tabela de múltiplas tabelas, né? Ou em cada trinca de cada iteração da memória de cálculo no grafo. Aí a gente vai ver tudo isso, tá? Mas dá para checar cada valor aqui bonitinho, porque as iterações elas são as mesmas, a única diferença é a organização dessa memória de cálculo, tá? Então aqui dá para conferir o passo a passo do algoritmo. Só precisa conseguir diferenciar a organização da memória de cálculo, tá? Aí eu vou voltar para a nossa tela, porque eu já baixei aqui na plataforma para a gente, porque eu queria tratar disso hoje rapidinho, tá? Então tá aqui para a gente conversar. Então, algoritmo de Dijkstra em tabelas. A gente já conversou do que se trata, né? É um algoritmo ótimo, né? É da classe P, ele resolve esse problema em tempo polinomial, e a gente vai
dar diretrizes para vocês de como organizar a memória de cálculo dele. Em pseudocódigo, a gente já viu na aula gravada. Em tabela única, a gente já tem a gravação também, né? Peço para vocês verem. E a gente vai ver agora uma organização diferente, que é em várias tabelas, né? Então, cada iteração, a gente vai organizar eles nessa tabelinha, nesse formato, né? E conforme a gente for progredindo nas iterações do algoritmo, a gente vai registrando aqui, né? Então, no grafo, né, que foi dado da aula 7, a gente tem esses 6 vértices, ele é não orientado, então a gente tem essas arestas, né, valoradas aqui em cima, então 5, 10, 4, 2. E a gente está procurando um caminho mínimo entre a origem R igual a 1, então origem no vértice 1, e destino S igual a 6, vértice 6. Então, a gente está saindo do vértice 1, quer chegar no vértice 6 e encontrar, né, o caminho mínimo que define esse par origem-destino, né, e a rota dele, por onde que ele passa. Então, qual que é a lógica? A gente começa no vértice de origem, vértice 1, e como a gente viu lá nas aulas, a gente vai rotulando os K-1 mais próximos. Então, dado um vértice que eu selecionei como rotulado, o vértice de origem é o primeiro a ser rotulado, então, ó, nó 1, a distância é 0, predecessor não existe, né? Porque ele é o vértice de origem, e eu rotulo ele primeiro. Então, estou partindo do vértice 1. Tá? A partir do rotulado, eu vou olhar, né, os vértices que estão, que estão adjacentes, né, mas para não dificultar muito na nomenclatura, é só olhar os vértices em que há conexão, né, a ligação com o vértice 1. Então, olha, o vértice 1 está conectado diretamente ao vértice 2, que tem custo 5, ao vértice 4, que tem peso 10, ao vértice 3, que tem peso 4. Pode falar, Ricardo. Em termos de processamento, tem que processar todas as rotas, né? Ou seja, quanto maior esse gráfico, mais processamento a gente tem que ter, né? Ou seja, todos os caminhos têm que ser processados para serem testados, né? Para no final ter o custo menor, né? Não necessariamente todos, com base na lógica que a gente vai construir aqui, a gente elimina alguns que poderiam formar ciclos aqui, tá? Mas a gente não descarta caminhos em aberto. Isso é importante ressaltar, tá? Eu pego direto alunos que assim, travaram num caminho de fato, né? Foram rotulando e esquecem de vértices que não foram rotulados, que têm possíveis rotas em aberto, eles esquecem e continuam num caminho. Né? Por exemplo, ele travou aqui, saiu do 1 para o 4, aí ele acha que ele tem que permanecer do 1 para o 3, perdão. Do 1 para o 3, ele acha que ele tem que continuar, né, calculando as rotas só a partir dessa sequência que ele está construindo. Ele trava aqui e não olha mais vértice nenhum. Né? Isso tem que tomar cuidado. Então, vamos ver como que a gente registra essas informações passo a passo para não se perder. Né? Então, do vértice 1, eu vou olhar para todos os vértices que estão, né, conectados a ele diretamente e vou registrar. Então, olha, vértice 1, eu tenho possibilidade de ir de 1 para 2 com custo 5, de 1 para 4 com custo 10, de 1 para 3 com custo 4. Né? Só que aqui é vice-versa. De 1 para 2, de 2 para 1, de 1 para 4, de 4 para 1, de 1 para 3, de 3 para 1. Porque pode ser comum a gente considerar só um sentido, né? Mas como não tem a indicação da seta, vale para os dois lados para a gente não esquecer rotas em aberto também. Então, vamos registrar
Oi, pode falar. Não, isso eu não sabia. Eu sempre olhei o gráfico disso de um sentido só, sempre de 1 para o 6. Sempre foi assim. Mas Mas aí pode voltar então, porque não tem a seta, não tem o isso. vetor, Se né? tivesse a seta indica Garantiria só um sentido. isso, só um sentido. Aqui não há essa garantia, pode ser ida e volta. Só tem que tomar cuidado ao sentido de volta para não cair num ciclo ou num circuito, tá? Porque não pode ter ciclo aqui. A gente vai ver isso. Então, na primeira iteração, eu só vou registrar aqueles que estão conectados diretamente ao vértice 1. Então, vértice 2 com distância 5, vértice 3 com distância 4, vértice 4 com distância 10. Aí aqui eu tenho a primeira iteração completa. Aí, dado, né, os caminhos possíveis, né, as distâncias computadas, se eu escolho, por definição, o késimo mais próximo, o problema de minimização, eu estou considerando distâncias, a escolha é do menor valor possível registrado, né? Então, eu tenho as possibilidades em aberto. Distância 5, distância 4, distância 10. O menor no problema, o melhor no problema de minimização é o menor, né? Então, o késimo mais próximo é o nó 3. Então, eu escolho ele para ser o próximo rotulado. Por isso que ele está em vermelho aqui. Então, o 3 vai ser rotulado na iteração seguinte. Aí eu atualizo a minha tabelinha. Olha, o nó 1 mantém, porque ele já foi rotulado. O vértice 3 foi rotulado com distância 4 vindo de 1. Aí eu travei aqui. Por quê? Porque no algoritmo de Dijkstra, a gente não retorna a um vértice já rotulado. Então, uma vez rotulado, eu não volto nele também para evitar ciclos nesse sentido, tá? Mas é uma limitação da gente não revisitar um vértice já rotulado para o caso da gente ter custos negativos. Então, ele falha, esse algoritmo falha quando eu tenho custos negativos. Por isso que não pode usar. Aí, dito isso, rotulei o vértice 3. Ou seja, rotulei o 1, rotulei o 3, que era o késimo mais próximo, com distância 4. Aí, como eu rotulei o 3, agora eu tenho que considerar do 3 as rotas possíveis a partir do 3. Né? A partir do 3, não, perdão, que passam por 3, né? Porque é a partir do 1. Então, as rotas que passam por 3. Que passam por 3 são aqueles que estão conectados diretamente ao vértice 3, né? Vértices adjacentes a ele. Então, eu tenho do 3 para o 2, porque olha, o sentido é 3 para 2 ou 2 para 3, tanto faz. Tá? Do 3 para 1, a gente não considera voltar, porque voltar implicaria num ciclo. Então, a setinha que o Ricardo, né, perguntou, no sentido contrário, ela não vai fazer sentido para a gente, porque voltar implicaria num ciclo e num vértice já rotulado. Tá? Então, só tem que se atentar a isso quando não houverem as setinhas, quando forem arestas. Mas do 3, a gente existe uma ligação direta do 3 para o 2, que vale 2. Então, do 3 para o 2 e do 3 para o 5, que me dão novas opções de rota. Então, eu vou atualizar o caminho mínimo agora passando por 3, somando as possibilidades que eu tenho em aberto, né, passando pelo 3, que é até o vértice 2 e até o vértice 5. Que aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu tenho registrado, saindo do 1 até o 3, que é 4, e vou somar as novas rotas possíveis. Então, 4 mais 2 chegando ao 2 e 4 mais 5 chegando ao 5. Né? Então, olha como vai ficar lá. Ó. Eu vou atualizar essa minha tabelinha na iteração 2 com novas possíveis rotas. O 4, não, o 2, perdão, e o 5. O 4 não existe conexão até o 4. Mas repare que ó, no vértice 2 eu já tinha uma possível rota. Né?
do 1 direto para o 2, valendo 5. Só que passando pelo 3, eu tenho um caminho alternativo, passando por 3. Só que passando por 3, ele vale a distância até o 3, que é 4, mais o custo do 3 para o 2, que é 4 mais 2. Então, 4 mais 2 dá 6, passando por 3. Só que 6 é um caminho, né? ou uma rota pior que uma já calculada, que é 5 vindo de 1. Então, 6 vindo de 3, a gente registra para indicar que a gente fez as contas certas. Olha, eu computei um vértice adjacente, que é um caminho alternativo a um que eu já tinha calculado, mas ele vale 6. E eu já calculei um que vale 5. Então, eu desconsidero ele, eu risco, eu taxo. Né? Pode ser uma linha varando ele aqui, pode ser vários xizinhos riscando ele, mas tem que constar para a gente ver que vocês fizeram as continhas certinhas, tá? Que vocês não esqueceram nada pelo caminho. Então, a gente atualizou o do 2, apesar de permanecer o 5 vindo de 1, e a gente também computou o 3 até o 5, né? Então, de 1 até 5, passando por 3, que é 4 mais 5 vindo de 3. Então, a gente computou a rota de 1 até 5 com predecessor imediato passando por 3. Então, 1, 3, 5. 1, 3, 5 é 4 mais 5 igual a 9. 9 vindo de 3. E agora a gente tem essas possibilidades de caminhos em aberto, né? De rotas em aberto, apenas considerando os não rotulados. Aí, dos não rotulados, quem é o meu candidato aqui se o problema é um problema de minimização, né? É o menor. Aí eu olho quem é menor, 5, 10 ou 9. É 5, né? Se é 5, o próximo a ser rotulado é o vértice 2. Aí eu vou, né, alterar a linha do 2 de não rotulado para rotulado e vou computar o 5 vindo de 1. Né? Olha lá, o 5 vindo de 1. Então, o 1 foi rotulado, distância 0, porque ele é a origem. O 3 foi rotulado com distância 4 vindo de 1. O 2 foi rotulado agora com distância 5 vindo de 1. E eu vou ter que ir lá no grafo para ver quem é o vértice, a quem o vértice 2 está conectado diretamente, né, para a gente computar os caminhos em aberto a partir dele. Né? Então, olha, agora o 2 foi rotulado. Aí eu olho para o 2, para quem que ele está conectado diretamente. Aí tem que lembrar, como são arestas, ele está conectado diretamente na volta também ao 1, mas ele formaria ciclo, então a gente desconsidera. Ele está conectado ao 3 também, né? Só que 3 aqui, né? A gente formaria um ciclo a um caminho já calculado também, né? Porque seria 1, 5, 3, 4, 1, 2, 3, né? Com 5, 2 e 4. Aí a gente tem um ciclo aqui também, então não pode fazer isso. Né? Senão a árvore que a gente está construindo, que a gente chama de árvore de caminhos mínimos, ia cair num ciclo aqui, mas a direção está à contrária. Né? Então, a gente teria um ciclo aqui. Apesar das setas serem diferentes, a gente considera como ciclo. Tá? É como se a gente pensasse na não orientação dele. Então, não pode ter esse ciclo. Como a gente já computou, não precisa computar de novo de 2 para 3. Porque o vértice 3, por definição, já foi rotulado. Então, a gente geralmente põe um tracinho nele quando já foi rotulado, né? Por isso que a gente não vai voltar nele. É o efeito prático aqui. A gente não volta a um vértice já rotulado, tá? Por construção, apesar de ser uma limitação. Então, do 2, eu só vou olhar agora à direita do 2, tá? Os vértices conectados ao 2, à direita dele. Então, vértice 4, eu vou somar 2 ao caminho já calculado até o vértice 2. Então, 5 mais 2, 7, até o 4. E também o 5 é adjacente ao 2, ele tem conexão direta. Então, 1, 2, 5
valendo 7, né? 5 mais 2 igual a 7. A gente vai ver como que ele fica lá, ó, na iteração 3. Olha lá. Ó. O 4, né? 5 mais 2 igual a 7, vindo de 2. E do 5 também. 5 mais 2 vindo de 2, 7 vindo de 2. Só que repare que no 4 a gente tinha calculado um caminho, né? Uma possível rota a partir dele. Que ela é pior, né? 10 é maior que 7. Se o problema é de caminho mínimo, 10 a gente considera uma rota obsoleta para a gente. Ela não faz sentido para a gente tomar caminhos a partir de uma distância vindo de 10. A gente desconsidera ela porque já é pior. E eu vou tomar só do 7, né? Considerando vindo de 7. Então, 7 vindo de 2, vindo de 7 não, perdão, vindo de 2, mas com custo 7. Então, ela que vai ficar registrada para a gente, 7 vindo de 2. E também a gente teve 7 vindo de 2 para o vértice 5, né? Vamos olhar para o grafo. A gente está nessa rota aqui, ó, 1, 2, travou no 2 igual a 5 e indo para o 5, né? Um caminho alternativo passando por 2, chegando a 5, porque a gente não tem um caminho direto de 1 para 2, né? Então, de 1 para 5, perdão. Então, chegando ao vértice 5, a gente passa pelo 2 e tem que computar. Então, é 5 mais 2 igual a 7. E para o 4 também, né? 1 para 2 para 4, 5 mais 2 igual a 7. Então, as contas estão certinhas lá. Eu fiz esse esforço de ir checando cada um deles para a gente não errar aqui, tá? Então, a gente tem essa situação aqui agora. Dos vértices não rotulados, eu vou escolher aquele que é menor, porque o problema é de caminho mínimo. Né? Só que 4 e 5 não rotulados têm mesma distância, né? Tem o mesmo custo para cada aresta, que é 7. Então, aqui em caso de empate, e ele até coloca para vocês, olha, no caso de empate, a escolha é arbitrária, tá? Aqui tanto faz. Não faz diferença. A não ser que ele explicite para vocês. Ele geralmente não faz isso. Mas ele deixa sempre indicado como que a gente vai operar, né, nos gabaritos, né, ou na memória de cálculo. Para uniformizar, a gente escolhe sempre o de menor índice. Tá? Então, aqui os índices iam de 1 a 5. Né? Então, ele escolheu como desempate o 4. Mas tanto faz, não faz diferença. Vai escolher um, vai rotular, vai pegar os vértices adjacentes a ele, e você vai ter que voltar para o outro, para não desconsiderar caminhos em aberto. Você não esquece o 5, tem que voltar para o vértice 5, porque teve um empate. A escolha tanto faz, não faz diferença para a gente. Tá? Mas escolheu o 1, atualiza as informações com base no rotulado dele e tem que voltar para o 5. O próximo da sequência vai ser o que faltou. Tá? Então, eu escolhi o 4, distância 7, vindo de 2. Aí, vamos ver como que fica lá. Rotulei o 4. Distância 7, vindo de 2. Aí, eu vou olhar os vértices adjacentes ao 4, aqueles que têm ligação direta com o 4. Só aqueles em que eu não formaria ciclos, né? Que é aqueles que eu não vou revisitar vértices já rotulados. Então, sobra o 5 e o 6. Então, é 7, né, passando pelo 4, chegando no 6, é 7 mais 3 igual a 10, no vértice 6. E do vértice 4 até o vértice 5, né? Então, de 1 até 5, passando por 4, entre outros, né? Mas o predecessor imediato, passando por 4, é 7 mais 1 igual a 8, chegando a 5. Tá? Aí eu vou computar isso lá. Olha, a próxima iteração deu essa aqui. Eu rotulei o vértice 4, vou olhar os vértices adjacentes ao vértice 4, né, aqueles que ainda não foram rotulados, e vou computar se houver um caminho passando por ele, né? Um caminho passando por 4. Então, existe passando por 4 chegando ao 5, que dá 7 mais 1.
vindo de 4. Então, dá 8. 8 com predecessor imediato 4. Só que 8 é pior que 7, né? E o que eu falei para vocês, qualquer soma adicional ao que já foi computado do 7 vai ser pior que o 7 por conta do empate. Então, mesmo que eu atualize, eu vou ter que voltar para esse vértice que está valendo 7 aqui, por causa do empate. Só que aqui calhou de existir uma rota alternativa, passando por 4, mas ela invariavelmente vai ser pior, né? 7 mais 1 é 8. 8 é pior que 7, é maior, né? É pior no problema de minimização, desconsidero. Né? Taxo ele aqui, risco ele aqui. E fica valendo 7 vindo de 2. E atualizei o caminho de 1 para 6, agora passando por 4, que é 7 mais o custo de 4 para 6, com a distância, né? Valendo 3. 7 mais 3, 10. 10 vindo do predecessor imediato 4. Aí me sobram esses dois vértices não rotulados. Problema de minimização, escolho o menor, 7 ou 10. 7. Próximo vértice a ser rotulado é o vértice 5. Aí eu vou lá e olho para o vértice 5. Agora, do vértice 5. Dos vértices não rotulados, a partir do vértice 5, só sobra o vértice 6. Né? Então, é a distância já calculada, né? o caminho já calculado até 5, né? O caminho já calculado de 1 até 5, eu tenho que pegar o registro dele, que foi 7, né? Ó, 5 mais 2, 7. Então, o caminho até 5 e o adjacente a ele, né? Então, 7 mais 2, chegando em 6, dá 9, vindo de 5, né? Então, de 1 até 6 dá 9, vindo imediatamente do 5, né? Com o predecessor imediato 5. Aí eu vou lá e atualizo. Né? Só que eu já havia calculado uma possível rota passando por 4. Né? 10 vindo de 4. Só que ao atualizar, existe uma rota possível aqui que é mais interessante que a anterior valendo 10. Que é 9 vindo de 5. Então, eu risco o 10 vindo do 4 e mantenho o 9 vindo de 5. Aí só sobrou ele não rotulado, eu rotulo ele. Rotulei 9 vindo de 5 na iteração final. Só que essa iteração, ela é o meu critério de parada, que é o vértice de destino, 6. Então, rotulei o vértice de destino, eu posso parar. Né? Aqui calhou do vértice de destino ser o pior caso, né? Ser a última iteração do algoritmo, que deu no mesmo. Mas eu posso parar antes, se eu rotular antes meu vértice de destino. Aqui calhou o critério de parada ser o pior caso, né? Ser o último vértice a ser rotulado. Então, rotulei, falta eu registrar agora a rota, né? Então, eu sei que o custo é 9. Aí, para recuperar a rota, eu vou de predecessor imediato em predecessor imediato. Então, o meu destino é 6. Então, eu olho de trás para frente. Vértice 6. Então, vértice 6 tem predecessor imediato computado aqui, 5. Então, é 5, 6. A última aresta, ou o último arco, tá? 5, 6. Aqui. Aí, para eu continuar voltando, aí agora eu olho para o 5. 5. Aí eu olho quem é o predecessor imediato do 5. É 2. Então, eu tenho 2, 5. Né? Eu escrevo de trás para frente. 5, 2. Vou voltando. Que aí é o 2, 5. Aí agora eu olho para o 2, que é o predecessor imediato do 2. Eu vou na linha do 2. Predecessor imediato do 2 é o 1. Então, 2, 1 de trás para frente, né? Ou 1, 2. Aí eu recupero a rota, né? A rota para o caminho mínimo, né? Ou o caminho ótimo que ele definiu aqui, né? Com custo ou distância 9. A gente recupera assim, de predecessor imediato em predecessor imediato, olhando de trás para frente. E essa é a memória de cálculo com várias tabelas, né? Com múltiplas tabelas. Dá para a gente fazer isso de uma maneira mais enxuta, numa tabela só, que aí está na outra videoaula, tá? E tem uma outra maneira mais enxuta também, que é
dentro do grafo. Que aqui ele fez vários grafos, mas dá para fazer um só empilhado, que a gente vai ver como que fica na iteração final, tá? Mas antes da gente entrar aqui, alguma pergunta em termos da organização em várias tabelas? Não, isso aí é basicamente o PERT, né? Na verdade, não. Tá? Não? Na verdade, não. Aí o que, Não, que a gente vai fazer? Oi? Desculpa, não precisa detalhar isso não, só porque me pareceu muito com PERT. Tá bom. Continuando, vamos lá. O que a gente pode fazer de maneira diferente da organização da memória de cálculo para a gente corrigir, para a gente ganhar tempo, né? Porque o anterior são várias tabelas. Então, a gente vai... A gente pode perder muito tempo nesse processo, né? Então, dá para a gente fazer de maneira mais enxuta numa tabela só ou em cima desse gráfico, que a gente vai ver aqui em vários gráficos, só para a gente ver como que o comportamento funciona do algoritmo. Mas dá para fazer tudo num grafo só e ir empilhando as trincas que ele pede. Então, qual é o comportamento? Olha, o comportamento é determinar essa trinca que ele define, de distância, J. Então, a distância do vértice que eu estou tomando como rotulado para um não rotulado, né, para um vértice adjacente. O PJ é o predecessor imediato desse vértice adjacente, né? E o K, que é a iteração que a gente está. Tá? A única diferença é esse K. E a gente vai empilhando essa trinca conforme as iterações forem avançando. Tá? Então, a iteração inicial, que a gente não colocou aqui, é a 0, tá? Que é essa aqui. Só que a gente já começa do vértice de origem, não faz diferença. Tá? Já pode começar assim na primeira mesmo. Mas a gente inicia a memória de cálculo indicando quem que é o vértice de origem. Então, o vértice de origem vai ter essa trinca aqui, 0, 0, 0. Tá? Distância 0, predecessor imediato não existe, né? Ele definiu aqui como 0, só para dizer um valor que não faça sentido para o gráfico que a gente está avaliando. E a iteração 0, que é o preparo do algoritmo. Tá? Então, 0, 0, 0. Ele é o ponto de partida. Aí, do vértice 1, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no anterior. Eu vou olhar para os vértices adjacentes ao vértice 1, aqueles que estão conectados diretamente, e eu vou registrar distância, predecessor e a iteração. Então, a iteração 0 é essa. A próxima iteração é a iteração 1. E eu vou registrar os caminhos em aberto. Então, de 1 para 3, distância 4, predecessor imediato é o 1, iteração 1. Vértice 2, está conectado direto a 1. Tem custo ou distância 5, predecessor é o 1, iteração é a primeira iteração. Registrei. Vértice 4, está conectado direto a 1, tem custo ou peso 10, né? Custo ou distância 10. O predecessor imediato é o vértice 1, que está em preto aqui, na iteração 1. Aí, registrei todo mundo que está conectado diretamente ao vértice 1. O que eu faço agora? Eu olho para os valores do custo, né, de custo ou distância, vou escolher o menor, porque é um problema de caminho mínimo. Né? Qual é o menor? Entre 10, 5 e 4 é o 4. Então, o vértice a ser rotulado, né, o próximo que eu vou rotular é o 3. Aí ele indica em vermelho qual que é o próximo aqui, o 3. Aí aqui, só para não se perder, tá, gente? Indicou como vermelho 3. Aí, na iteração 2, eu vou olhar para os vértices adjacentes ao vértice 3. Aí, do 3, eu vou olhar, olha. Do 3, quem está
adjacentes. O 5, o 2 e o 4. O 1, para não formar ciclo, a gente desconsidera, porque já foi rotulado. Então, do 3 para o 2, eu vou somar 2 ao 4 daqui, vai dar 6, vindo de 3 na iteração 2. Só que repara que ele é pior que o 5 que eu já calculei vindo de 1. Então, eu posso riscar. Aí, risquei, ele está fora, que está válido é o 5. No 3, o 3 ainda está conectado diretamente ao 5. Então, atualizo. 4 mais o 5 do peso ou distância dá 9. 9 vindo de 3 na iteração 2. Não tenho mais vértices adjacentes ao vértice 3. Vou olhar para os vértices que ainda não foram rotulados, que estão com rotas, né, ou caminhos em aberto, que são 2, 4 e 5. Vértice 2, vértice 4, vértice 5. Com custos 5, 10 e 9. Problema de minimização, o menor é 5. O próximo vértice a ser rotulado é o vértice 2. Aí eu continuo. No vértice 2, eu vou olhar para todos os vértices conectados diretamente ao vértice 2, né, que são o 4 e o 5, né, que ainda não foram rotulados. Vou pegar a cada adição dessas arestas, né, ou dessas possibilidades de caminhos, eu vou somar o caminho mínimo já calculado. Então, 5 daqui, mais 2 para chegar no 4. Então, 5 mais 2, 7, vindo de 2 na iteração 3. Só que 7 é melhor que 10, vindo de 1. Então, tiro do registro o 10, vindo de 1, e deixo o 7, vindo de 2. E continuo, ainda tem o vértice 5, que não foi rotulado. Aí, então, pego a distância 5 até o vértice 2, soma a distância até o vértice 5, que são mais 2, 5 mais 2, 7. Atualizo, 7 vindo de 2 na iteração 3. Só que eu já tinha calculado uma distância 9, que é pior que 7. Eu tiro do registro 9 e deixo 7. Agora fica valendo 7 vindo de 2 na iteração 3. E agora eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o 4 e o 5, ambos valendo 7. Né? Ambos valendo 7. Dito isso, eu posso escolher qualquer um. Né? A escolha é arbitrária aqui. Ele escolheu o 4, tanto faz. Tomando o 4, eu vou rotular o 4 e vou tomar os vértices adjacentes a ele. Então, olhando para o 4, ainda me sobram o 5 e o 6. Então, olhando para o vértice 4, eu tenho 7 até chegar no vértice 4. Vou somar as arestas para chegar nos próximos vértices, né? Nos vértices adjacentes ao vértice 4. Então, 7 mais 1, ficou faltando aqui. 7 mais uma unidade para chegar em 5, 8. Então, 8 vindo do vértice 4 na iteração 4. Só que ela é pior que o 7 já calculado vindo de 2. Então, eu apago ela do registro. Coloquei e apaguei do registro. Tá? Fica valendo ainda o 7 vindo de 2 na iteração 3. E o 4 ainda consigo chegar no 6, né? Com a aresta valendo 3. Então, eu tenho 7 mais 3, 10, vindo do vértice 4 na iteração 4. Aqui, quem que eu tenho de não rotulado ainda? Os vértices em aberto. Tenho o 6 e o 5. 6 valendo distância 10 e o 5 valendo distância 7. Problema de minimização, eu escolho o menor. 7. Né? Vértice 5. Então, vou rotular o vértice 5. Rotulei o vértice 5. Do vértice 5, só sobra o vértice 6. Então, eu vou pegar a distância até o vértice 5, que é 7. Né? O caminho mínimo, né, de 1 até 5, com distância 7. Vindo de 2 imediato na iteração 3, vou somar a aresta que conecta ela ao vértice 6, né, para computar o caminho mínimo até o 6. 7 mais 2, 9.
vindo do vértice 5 na iteração 5. Né? Aí agora só sobrou o vértice 6 como não rotulado. Vou rotular ele. E ao rotular, eu fico com o 9 vindo de 5 na iteração 5, porque o 10 é pior, eu tirei ele do registro. Então aqui eu já concluo, né? Eu poderia colocar até mais uma figurinha aqui, colocando o vértice 6 em preto e todos foram rotulados, mas já dá para parar aqui, porque já dá para ver que ele é o próximo, não tem mais para onde ir, ele é o último vértice a ser rotulado. Então dá para parar aqui. E com isso eu tenho todos os caminhos mínimos calculados entre cada par origem em um, destino nos outros, né? Que aí todos esses são caminhos mínimos, tá vendo? Só que esse é caminho mínimo de 1 até 2, esse é caminho mínimo de 1 até 3, esse é caminho mínimo de 1 até 4, esse é caminho mínimo de 1 até 5 e esse é caminho mínimo de 1 até 6. Tá? E, por definição, depois de executar isso, a gente também define uma árvore de caminho mínimo a partir do vértice 1. Né? Para o vértice 2, é 5 vindo de 1. Está aqui. Para o vértice 3, é 4 vindo de 1. Está aqui. Para o vértice 4, o predecessor imediato é o 2. Então, está aqui. Conecta aqui. Para o vértice 5, ele é predecessor 2. Então, é esse carinha aqui. E para o vértice 6, predecessor imediato é o 5. Então, eu posso, né, revisitar. Eu quero, de fato, o caminho mínimo de 1 para 6. Né? De 1 para 6 é esse cara aqui. Ó. Aí eu vou colocar na setinha para ficar mais fácil. 1, 2, 2, 5, 5, 6. Né? Esse é o caminho mínimo que ele pediu. Estou botando a setinha, mas não precisa da seta, tá? Porque ele é não orientado, mas só para diferenciar da árvore. Tá? Então, isso é uma coisa que ele pediu. Ele pediu o caminho mínimo de 1 para 6, que está na seta. Tá? Mas o algoritmo de Dijkstra, quando a gente executa ele até a última iteração, ele define o que a gente chama de árvore de caminho mínimo. Então, essa estrutura que eu indiquei em preto para vocês é o que a gente chama de árvore de caminho mínimo a partir do vértice 1. Então, é árvore de caminhos mínimos para o vértice 1. E ela também ela tem uma estrutura de árvore resguardada. Tá? Ela, por estar chegando até o vértice 6, ela é uma árvore geradora, porque ela é um subgrafo induzido do original, que tem todos os vértices, então tem os 6 vértices. Ela não contém ciclos, a gente não consegue achar ciclos nela, né? Nem ciclo, nem circuito, que a gente usa análogo, né? Um para caminho e um para cadeia, né? Mas eu costumo chamar mais de ciclo, que acho que vocês entendem melhor. Né? Então, não possui ciclos. E esse grafo, ele ainda tem uma peculiaridade, né, que é a quantidade de arestas, né, dentro da árvore que a gente construiu, ela tem exatamente a quantidade de vértices menos uma unidade. Então, olha, eu tenho 6 vértices. Então, por construção, essa árvore que é a geradora da original também, né? É um subgrafo induzido do original, ele tem o número de vértices do original menos uma unidade. Ou seja, 5 arestas. Né? Olha, uma aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas, 5 arestas. Tá? Então, isso é o que a gente chama de árvore de caminhos mínimos. Tá? E isso resume basicamente tudo que a gente precisava ver da aula 7. Tá? De conceitos lá das videoaulas e agora de organização de memória de cálculo. E só para concluir, antes de eu dar a palavra para o Ricardo,
a memória de cálculo pode ficar exatamente essa que está aqui. Tá? Ou seja, você pode pegar e redesenhar o grafo original e empilhando as trincas, como a gente fez aqui, e dá para fazer tudo isso num grafo só, ou redesenhar ele, se não puder usar a folha de prova, porque geralmente não vai poder. Então, redesenha ele na tua folha de respostas, do jeito que está aqui, e vai performando as iterações, né, empilhando as trincas. Aí a tua resposta vai ficar mais enxuta, né? Você não vai ficar precisando redesenhar o grafo toda hora e pode fazer ele empilhadinho assim. Vai ficar tudo pronto, seguindo essa lógica, ganhando tempo em relação àquele anterior que a gente viu, que são várias tabelas. E você tem que ficar redesenhando tabela, iteração, e a gente sabe que o tempo faz diferença na prova. Então, a minha sugestão é essa, usar aqueles que forem mais simples. Então, nesse formato aqui, exatamente como está aqui, é uma forma de apresentação da memória de cálculo completa. E dá para fazer num grafo só, com elas empilhadas. Aqui ganha tempo, nesse ganha tempo. E no outro, da outra videoaula, que é a organização da memória de cálculo em uma tabela só, tá? Em uma tabela única, que também fica mais organizado e é mais simples de fazer também, tá? Na lógica de linhas e colunas. Ao invés de ter que fazer uma quantidade de tabelas correspondente à quantidade de iterações que vocês vão precisar fazer. Então, essa é a minha sugestão. Ou aquela em tabela única, ou essa num grafo único aqui, que dá para apresentar assim. Tá bom? E era isso que eu queria conversar com vocês hoje. O Ricardo pediu a palavra. Pode falar, Ricardo. Não, só me chamou a atenção que, por exemplo, eu erraria, eu não deixaria essa ligação 2,4, essa aresta 2,4 na árvore. Mas é aquilo que você falou antes, né? Ela precisa estar aqui porque 7,2,3 não foi eliminado, né? É uma solução viável, né? Só não chegou ao 6, mas ela não foi descartada, né? É o que a gente chama de caminho mínimo do vértice 1 para o vértice 4. Apesar de você não ter solicitado ele Na solução final, né? explicitamente. Só que você precisa passar por esse caminho, por esse caminho mínimo para não para você garantir que não houve perda de alguma rota possível. Ele não passa necessariamente pelo caminho mínimo de 1 a 6, mas a gente faz esse registro para ter essa garantia. Olha, eu não fui seguindo uma lógica qualquer e cheguei, né, de 1 para 6 sem passar por todos os vértices. Então, não, olha, eu passei por todos os vértices, eu consegui registrar o caminho mínimo de 1 para 4, apesar de você não ter pedido, mas para chegar no vértice 6, eu preciso passar por esses outros vértices para garantir que eu registrei todos os possíveis e que não deixei nenhum para trás. Tá? E assim, como eu tinha falado no exemplo anterior, se a gente ficasse só travado no caminho mínimo que ele pediu, a gente não ia ver isso, né? Apesar de ter feito as iterações, né? Então, assim, um leitor mais desatento ia falar, poxa, eu não quero saber, né? Não me importa esses outros caminhos mínimos. Eu quero saber aquilo que ele pediu, né? Para eu pontuar, né? Para eu acertar a questão. Só que um leitor mais atento vai perceber isso. Olha, para eu chegar no caminho mínimo que ele pediu, eu preciso passar porque ele chama de árvore de caminho mínimo, né, que eu vou precisar registrar vários caminhos mínimos, né, de vértices que não vão compor o caminho mínimo que ele me pediu, mas eu preciso, né, computar eles ou registrar eles para que eu
eu não perca nenhum, né? Para que nenhum fique pelo caminho. Então é isso. Toda vez que a gente executa o algoritmo de Dijkstra até que não restem nodos a serem explorados, né? Ou seja, o que alguns autores chamam de pior caso, né? Executá-lo até o pior caso. No pior caso, ou até que não restem mais nodos a serem rotulados, a gente chega na estrutura que a gente chama de árvore de caminho mínimo, centrada na origem, né? Então, centrada em 1. Então, essa é a árvore de caminho mínimo a partir do vértice 1, que é diferente de outra árvore que a gente vai ver, tá? Para não confundir. Mas existe essa estrutura que é importante em problemas logísticos, né? Que envolvam distâncias entre pares ordenados específicos, de origem e destino. Então, e também fica de alerta, né? Porque assim, se ele pedir alguma coisa nesse sentido, você pode dizer, Breno, mas nas notas de aula não está escrito isso, ele só bota exemplo, né, com a origem e o destino definido, aí ele me pediu, aí ele falou em árvore de caminho mínimo. Eu nunca ouvi falar, né, não está nas notas de aula árvore de caminho mínimo. Sim, não está nessa nota de aula, mas na seguinte está, então fica um pouco mais difícil, porque ele vai tratar de árvores na outra, e ele vai comentar ali. Então, se tiver desatento, perde isso. Mas na listinha de exercício tem lá, olha, essa estrutura que você construiu, ela é uma árvore? Ela é uma árvore parecida com alguma outra que a gente viu? Então, na lista tem essas considerações também. Então, como eu já estou falando aqui, já fica registrado, né, para que vocês não sejam pegos de surpresa. E isso abarca tudo que a gente precisava falar de caminhos mínimos para a aula 7. Tá certo? Podemos encerrar, então? Podemos encerrar. Obrigado, Bruno. Então, beleza. Vou parar Um abraço, pessoal. Boa noite. a gravação.